E hoje o assunto da aula de informática será sobre navegadores. Seja muito bem-vindo, eu sou o professor Heitor Grilo e estou aqui para te ajudar em mais uma aula aqui no Conquiste Seus Sonhos. Olha, antes de começar, por favor, não esqueça de dar o like, se inscrever no canal, comentar, depois de assistir o vídeo, compartilhar esse link nas suas redes sociais e também, caso você queira, torne-se membro do canal e clique no sininho para receber as próximas notificações. Então vamos começar falando sobre esse assunto muito relevante. Heitor, o que é navegador? Bom, pessoal, navegador nada mais é do que aquilo que a gente vai usar, aquela ferramenta, para a gente conseguir acessar os serviços que existem na internet. Então, há vários tipos de navegador, tá bom? Não existe apenas um, não existe apenas dois, há vários. Só que, claro, tem alguns navegadores que só são compatíveis com alguns sistemas operacionais, outros são com todos, outros são mais eficientes com alguns do que com outros. Então, aí vira uma salada que na nossa prova a gente tem que saber separar, tá bom? Para não misturar alhos com bugalhos. Então vamos lá. O que a gente tem que entender? Primeira definição de navegador. É tudo que a gente usa, nós como usuários, para acessar os serviços que existem na internet. Essa é a primeira definição padrão, tá bom? Na sua prova também pode vir a expressão de navegador, para falar dessas ferramentas, ou então a expressão browser. Browser nada mais é do que navegador. É a mesma coisa, é sinônimo, não tem diferença nenhuma. Tá? Então, qual o browser que você usa? Ou seja, qual a ferramenta que você usa para acessar a internet? Qual o navegador? Dá na mesma. Terceiro ponto, quais são os tipos que existem? E, pessoal, tem alternativa de banca, de prova, que vem literalmente a lista, tá, dos navegadores principais que existem. Você tem que simplesmente marcar a alternativa, dar a resposta correta e ver se todos ali estão compatíveis ou são corretos. Pessoal, nós temos o Firefox, o Chrome, o Edge, Opera, Safari, Explorer, entre outros. Porém, esses 6 é aqueles que você tem que decorar, tá? Para a sua prova. Mesmo que o Explorer já não esteja mais em atualização, ele ainda cai em banca de concursos públicos. Então você tem que saber esses 6. Claro, a gente vai ter que se aprofundar um ou outro, um pouquinho mais, dependendo ali do que a gente exige para a sua necessidade. Mas você tem que entender que esses 6 são muito importantes. Por que você precisa de um navegador de internet? Porque só através do navegador, por que ele existe na nossa vida? Porque ele é o único que consegue pegar a nossa URL e transformar aquilo para acessibilidade no local que nós precisamos. Veja, pessoal, tudo e qualquer coisa que está na internet, tudo, sem exceção, ela tem uma localização, certo? E essa localização está aonde isso está armazenado. Um servidor, um computador, enfim, em algum local. Então você vai acessar uma página, na verdade, essa página está fixada dentro de um servidor, dentro de um computador, está em algum lugar, tá? E você vai localizar. Quem é que localiza isso? Que vai atrás do servidor XYZ, que localiza onde está e traz para você na sua tela, é justamente o navegador, tá? Essa localização, ela é chamada de URL. Tanto é que quando você está ali em algum navegador, aparece lá em cima, pesquise ou digite a URL. Tá? Que na verdade é as siglas para Uniform Resource Locator, tá? Que são as iniciais, URL. Legal? E o que é o mais interessante? Lembra lá atrás que eu falei em alguma aula para você que a internet é uma rede padronizada? É por causa disso. As URLs, elas são padronizadas entre todos os navegadores. Por isso que se você digitar Google em qualquer um desses 6, Firefox, Chrome, Edge, Opera, Safari, Explorer, ele vai entrar literalmente no mesmo site do Google, porque justamente os links de URL, né, os caminhos até chegar no URL desejada, ele é padronizado entre todos os navegadores. Ufa, já pensou para cada um deles ter que decorar sites diferentes? Ia ser uma verdadeira confusão. Heitor, um site, qual que é o caminho que nós temos? Bom, por obrigação, nós temos sempre todo e qualquer local, tá? A gente vai ter um protocolo,
um IP ou domínio, que eu já vou explicar, e depois o caminho até chegar lá. Heitor, como assim? Trouxe para vocês aqui, por exemplo, copiei e colei, tá? Do meu link do meu canal de concursos públicos do Conquiste Seus Sonhos, um dos canais que eu tenho no YouTube. Legal? Que você provavelmente está agora assistindo esse vídeo se não tiver armazenado em nenhum site. O que ele tem? Se a gente copiar e olhar desde o comecinho com calma, você vai ver que antes tem umas iniciais, que é sempre http ou https Heitor, o que é um, o que é outro? Já explico, mas você tem que entender que o nome disso é um protocolo, tá bom? Guarda essa informação. Depois, vai ter um IP ou domínio, que é a mesma coisa, só que IP, lembra lá atrás que eu falei para você o que era IP? IP é todo e qualquer endereço, digamos assim, onde estão todas as informações da internet. Cada computador, cada servidor tem o seu IP próprio. E este IP nada mais é do que uma sequência bem grande de números. Então, você, na sua casa, você tem um IP. De repente, no seu escritório, você tem outro. De repente, na casa de um amigo, você vai ter um outro IP, ok? Cada um é único, cada localização é única. Só que, na verdade, para o usuário comum ficar mais fácil, não ficar decorando vários e vários números, nós codificamos as letras, ou seja, o domínio, e nesse IP. Em vez de digitar 13497 e começar a digitar um IP gigante, com um monte de número, a gente digita youtube.com, porque é mais fácil para o usuário comum decorar isso do que uma sequência gigante de números em cada um dos sites. Senão você ia ter que andar com uma tabela e cada vez que você entrasse num site, você ia ter que digitar esses números, tá? Então, o domínio nada mais é do que uma forma de expressar em letras o IP. Bonito, né? Gostou? Mas é a mesma coisa no final das contas. Heitor, então eu posso entrar no YouTube digitando IP? Lógico que pode, se você souber. Eu sei, tá? Eu trabalho há muitos anos com isso. Além disso, vai ter uma porta que ela já está embutida toda vez que a gente digita o IP ou o domínio. Pessoal, automaticamente a porta ela já está incluída, mas hoje para o usuário comum. Mas antigamente a gente tinha que digitar a porta, né? Digitar, mas que na verdade é um meio, o caminho que você vai ter. Nós ainda utilizamos isso e temos que digitar quando a gente vai mandar um e-mail. É que os e-mails estão automatizados, mas até pouco tempo atrás a gente ainda tinha que digitar isso. Heitor, então ela existe, mas não aparece. Exatamente. Heitor, e o caminho? O caminho é aquelas subpáginas que a gente tem dentro de um site. Então, por exemplo, você quer acessar o vídeo do Conquiste Seus Sonhos. Só que você entra no YouTube, concorda comigo que há 1 trilhão, nem sei quantos são, mas há 1 bilhão de canais no YouTube. Você não vai acessar o meu diretamente. Você tem que entrar no YouTube e depois clicar no meu canal. Na verdade, cada canal é só uma subpágina, tá? Só que nós, na hora, nem pensamos muito nisso. Mas é a mesma coisa que você entrar num site e depois num site qualquer, de uma empresa, de uma escola, de uma universidade, não tem várias abas? É a mesma coisa. Só que para a linguagem do usuário comum, a gente nem pensa muito nisso, tá? Resumindo, agora falando do meu, né? Do meu canal. HTTPS é o protocolo. O youtube.com é o domínio e o @conquiste seus sonhos _ concursos é o caminho para chegar até lá, tá bom? Simples assim, não é difícil. Heitor, você falou que protocolo tem 2. Isso aqui era assunto de prova muito mais pesado há alguns anos, tá? Hoje já não é tanto, mas eu vou falar mesmo. Na verdade, ele que vai pegar o seu link, tá? O protocolo, ele pega o seu link, a informação que você digitou e vai jogar ali no servidor para falar, olha, ele quer acessar aí, tá bom? E depois ele vai pegar essa informação e vai trazer até você. Então, o protocolo, ele vai fazer isso. Há 2 tipos, tá? HTTP e HTTPS. O com S, pessoal, a única diferença é que a comunicação, esse percurso, ela é criptografada, ou seja, tem senha. Mas por que tem isso? Simplesmente para dar mais segurança ao usuário, tá? Tanto para quem recebe esse link, o servidor, né, quando batem ali, quanto ao enviar para o usuário comum, tá?
Geralmente do lado, você vai ver que sempre tem um cadeadinho fechado. Se ele estiver aberto, geralmente é HTTP, tá? Tem site que permite os dois na hora da navegação, tem site que só tem o HTTPS ou só HTTP, tá? Mas isso no final das contas, para o usuário, a única diferença mesmo é a questão da segurança. Quando você tem um S, você tem uma garantia que aquele site é mesmo daquele local, tá? Que ninguém está tentando burlar, nem nada do tipo. Hoje em dia, pessoal, a segurança da internet ela é fundamental, né? Além disso, tanto o IP ou o domínio, ou seja, se você digitar ali o site ou você colocar o número que está correspondendo, tome muito cuidado, hein, para passar o seu IP aí para alguém, ele é sempre único e exclusivo. É que nem a história do nosso CPF, né? Dependendo daquilo que você passa, as pessoas podem utilizar aquilo para outros fins. Então, toma muito cuidado. Mas para sua prova, o que você tem que saber? Que o IP ele é sempre único e exclusivo por máquina. Tá bom? Nunca teremos dois IPs iguais. Heitor, dá para burlar isso? Claro que dá para burlar isso. Inclusive, você pode utilizar mecanismos onde, de repente, a gente já até conversou, né, sobre mudança de IP. Você tem programas hoje na internet que você, ativando esses programas, ele vai, sei lá, você está no Brasil, mas vai dar um IP da Noruega aleatório. Tá? Então, de repente, você esconde ali os seus atalhos, onde você está indo, onde você está buscando. Então, mas por que eu faria isso? Não sei o que você está acessando, né? De repente são informações muito sigilosas, muito importantes, né? Você não quer ninguém que saiba que você está acessando certas coisas. Não sei, tá? Cada um sabe aí o que anda fazendo na internet. Além disso, pessoal, quando nós digitamos um site, você já deve ter reparado, né? Tem alguns que é .com, outros são .br, outros são .edu, outros são .pt. Heitor, que raio são essas terminações? Pessoal, eu vou te falar. Existe um manual oficial disso, tá? Não é qualquer um que a gente pode fazer, tá? Qualquer pessoa colocar qualquer domínio. Quando você está fazendo, inclusive, um site, mesmo que seja para sua empresa, mesmo que seja algo... Não, cada um tem certas regras, tá? Para aquilo não virar uma bagunça. Agora, além disso tudo, tem alguns que caem muito na sua prova. Mas, só por curiosidade, há centenas, tá? Há centenas. Esses são os que caem mais e tudo mais, mas o que você tem que entender? O .com, ele só é utilizado para atividades comerciais, aqueles que só acabam no .com, tá? Então, para atividades comerciais. Tanto que, até pouco tempo atrás, toda vez que você fazia alguma empresa .com, você tinha que mandar o comprovante que a empresa existe, não sei o quê, mas apenas para fins de comércio. Quando você usa a terminação .org, né, lá atrás, por exemplo, eu já tive uma organização não governamental, era uma ONG, e lá a terminação era construindo a história.org. Ou seja, o .org é voltado justamente para organizações não governamentais. Além disso, o .edu é muito utilizado por universidades, especialmente as públicas, né? Então, USP.edu, enfim, e várias outras aí que eles podem utilizar. O .gov, se você já entrou em um site do governo, né, sei lá, no site do Ministério da Educação, não sei se você costuma fazer isso, eu faço, .gov, tá? Então, o .gov, ele é exclusivo para o governo federal. Se você, como um usuário comum, quiser criar um site por .gov, você não vai conseguir, pelo menos não deveria, tá? .jus, para o nosso poder judiciário, então, TJ São Paulo, .jus. É só um site do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Poder Judiciário, tá bom? Além disso, cada país também pode ter a sua terminação. E você pode ou não juntar isso com tudo aquilo que a gente falou. Então, por exemplo, eu tenho uma atividade comercial e ela é no Brasil. Então, pode ser .com.br. Por quê? Porque a terminação .br é do Brasil, tá? Então, .br é uma indicação que é do Brasil, .pt é do Japão, .pt de Portugal, eu estava com o Japão na cabeça porque eu ia falar .jp, salvo engano, é do Japão, .es é da Espanha, e cada país tem um, né? Tem até site que brinca com isso, você tem que adivinhar de qual país é a terminação, mas é isso, basicamente quando você vê uma terminação assim mais diferente, basicamente é indicativo da onde que aquele site foi feito, do país que ele está originalmente armazenado o servidor com aquelas informações.
Heitor, e no meu navegador, no meu browser comum, quando eu abro? Bom, tem algumas coisas que são comuns a todos e outras que são mais específicas. Mas olha, por exemplo, aqui no canal do YouTube do Conquiste Seus Sonhos. Lá em cima, esse botão de mais, onde você tem ali na aba, você simplesmente, o botão de mais, ele cria novas janelas. Então você pode ter mais do que uma janela aberta no seu navegador? Pode. Hoje em dia todos os navegadores conseguem. Nos anos 90 não era bem assim. Do lado, na própria aba onde está o seu navegador, a sua janela aberta, você sempre tem o xizinho onde você pode simplesmente fechar a janela, tá? E sempre o título da página que você está vai aparecer ali escrito. Além disso, onde você digita a sua pesquisa ou site, vai ter ali o site que você está visitando naquele exato momento, tá bom? O botãozinho que parece uma casa, não só parece como é na verdade a nossa página principal. Lembra disso. Página principal, ela vem padronizada lá quando você instala o seu browser de preferência, mas você pode digitar. Por exemplo, eu editei no o meu eu coloco google.com, então toda vez que eu abro o meu navegador, eu já tenho uma barra de pesquisa já para adiantar serviço, tá bom? Porque eu uso bastante o Google. Então, eu coloco sempre na minha página principal. Só que de repente eu estou navegando por outra. Eu posso simplesmente fechar e abrir de novo, ou posso clicar na casinha. Clico na casinha, ele entra direto na página principal que eu programei. Além disso, você pode precisar atualizar a página, vamos supor que o vídeo não está carregando aqui do canal, ou está muito lento, ou de repente você precisa atualizar a página por algum motivo, fiz uma atualização em algum lugar, um vídeo novo, você precisa atualizar. Então como é que se atualiza? Clica naquele botão ali ao lado, onde aparece ali aquele círculo ali, apontando com aquela seta. Além disso, quando a gente navega por muitas páginas, vai para uma, vai para outra, de repente você pode avançar para uma página e se arrepender. Então você tem o botão de retroceder, ou então, se você já retrocedeu, mas se arrependeu de ter retrocedido, você pode voltar naquela página avançando. Então por isso que existem esses botões de retroceder ou avançar nas páginas visitadas ali no canto esquerdo. Além disso, as três que ficam sempre ali do lado direito. Lembrando, se você tem Mac, esse vai estar invertido, né? Vai estar do lado esquerdo, mas tudo bem. E aí vai ter as cores, né? Dependendo do programa que você tiver, pode ser, né? Vermelho, azul, mas a ideia é a mesma, tá? Amarelo. O botão de menos, ele vai minimizar a janela, ou seja, a janela que está ali grande na sua tela vai ficar ali na sua barra lá embaixo. Tem o botão com esses dois quadradinhos ali, né, que é maximizar a janela. Lembrando, se você não tiver no modo de tela cheia, você clica, ele vai diminuir, né, ou então você clica de novo e ele vai expandir a sua área. Ou então no X, simplesmente para fechar a janela, tá bom? Outras características muito importantes também relacionadas à questão de navegador que sua prova está vindo perguntar. Primeiro, histórico de navegação. Quando a gente vai em configurações do lado direito de qualquer browser que a gente está falando, ele vai ter ali o histórico de navegação, ou seja, vai mostrar a lista de todos os sites visitados. E ali vai ter sempre o dia, a hora, quem visitou, não, quem não tem, né? Mas vai aparecer, se você tiver vários usuários, até pode aparecer, mas não é o caso. Vai aparecer se você for o administrador, inclusive, só. Mas vai aparecer o dia e a hora de visitar. De repente, se você visitar algum site que você não queira que alguém tenha visto, você tem que ir no histórico e apagar. Ok? Você pode apagar individualmente o histórico ou limpar todo o histórico de uma vez. Inclusive dá para você limpar o histórico, você vê? Esse tema parece que eu sei bastante, né? Dá para você limpar o histórico só por um período de 30, 60, 90 dias ou desde sempre. Então dá para apagar clicando em poucos botões. Dependendo de quantos sites você visita, pode demorar bastante aí para apagar seu histórico. Muito bem. Além disso, nós temos a janela de navegação privada ou janela de navegação anônima. Dependendo do seu browser, vai dar um nome diferente. Não tem problema nenhum. É quando a tela fica cinza e você consegue acessar. Cuidado, hein? Porque parte do histórico, realmente, ele não deixa ali mostrado. Só que os cookies de navegação, eles continuam ativos, tá? Então, depois você tem que fazer essa limpeza nessa outra parte. O que significa isso? Eu já vou te falar o que é. Mas, por enquanto, entenda isso. Se você está navegando na janela de navegação anônima para fazer alguma coisa, você só está tirando do seu histórico, tá? Histórico, na verdade, no fundo
todo lugar que você já visitou em algum momento na internet, tá bom? Heitor, mas o que é esse cookies? Cookies, eu sei que no inglês são bolachas, tá? Mas nesse caso, é só tem uma relação, não tem uma relação direta. O que você tem que entender? Que é basicamente todo lugar quando você visita uma página de venda de compras, acessa aqui o canal do Conquiste, todo lugar que você vai visitando, todo e qualquer site deixa um rastrozinho no seu computador pequenininho, numa pasta ali escondida chamada cookies, tá? Esse histórico, ele é pessoal. Então vamos supor que você acessa muitas vezes o canal do Conquiste Seus Sonhos. O YouTube, a próxima vez que você entrar no YouTube, ele vai recomendar mais os canais do Conquiste Seus Sonhos do que outros que você nunca visitou. Se você nunca cozinhou na vida, nunca pesquisou nada sobre comida, se você odeia cozinhar, concorda comigo que você nunca pesquisou sobre isso na internet. Ou seja, você não vai ter nenhum cookie semelhante sobre isso no seu navegador. Logo, quando aparecer os vídeos do YouTube, por exemplo, nunca vai te mostrar uma receita. Tá entendendo? Agora vamos supor que eu adoro música. Sempre falando de música. Inclusive uma coisa que sempre acontece comigo, tá? Toda vez que eu dou aula sobre algum assunto, depois, no final do dia, as propagandas que vêm sempre, os vídeos no YouTube sempre relacionados à aula que eu estou dando. Mesmo agora eu não estou acessando a internet, só que o celular, o computador, ele está sempre atento, né? E o áudio, ele também interfere nessas pesquisas, inclusive. Então, por quê? Porque hoje a navegação da internet ela é personalizada, ela é individual. Então, esses registros, eles acabam ficando. Então, dá para eliminar isso? Não dá. Só que aí você não fica com uma pesquisa individual. Tanto é verdade, não sei se você já fez isso. Vai agora no seu browser e limpa os cookies que tem lá. Clica no lado direito, clica nos 3 pontinhos, vai em configurações, eliminar cookies, segurança, eliminar cookies e você consegue. Se você depois entrar no YouTube, vai aparecer um monte de canal nada a ver, um monte de vídeo que você nunca viu, vai ficar super estranho. Porque já não está personalizado. Aí você usa 2, 3 dias, já meio que volta, porque o algoritmo do YouTube é muito importante, eles sabem muito bem. Não vamos confundir com cache, tá? Cookie é isso que eu falei agora para você. Cache, eu já expliquei, mas volto a relembrar para você não misturar. É quando você tem certos microfragmentos dos sites visitados para acelerar, para ele não precisar carregar novamente na sua página. Então não misture os dois conceitos no dia da sua prova. Por fim, você tem que saber alguns atalhos muito relevantes, tá? Esses atalhos são todos que são em comum entre todos os navegadores. Então não importa quais sejam, esses aqui vão sempre cair. O que significa isso? Você pode acessar tudo isso, pessoal, sem utilizar os atalhos, mas o atalho ele elimina etapas, ou seja, você só digita ali no seu teclado e você consegue ter acesso a isso. Alt, Home, você segura o Alt, aperta o Home no seu teclado, ele vai direto para a página principal. Não faz isso agora, senão você sai do vídeo, tá? Só anota no seu caderno, depois você faz numa outra aba aí. Ctrl J, você consegue ver a lista de downloads que você fez recentemente, então vai aparecer a lista toda. Ctrl H, você vê a lista de páginas que já foram visitadas. Ctrl Shift N ou Ctrl Shift P, dependendo do seu navegador, vai abrir a página de navegação anônima para aquilo que você precisa, ou o Ctrl P, que é para imprimir. Além disso, o botão de F11, que é de tela cheia. Esses são os principais que têm caído mais nas provas, há vários outros, tá? Mas como a gente vai ter depois uma aula só sobre atalhos, e aí a gente vem e se aprofunda naquilo que está caindo mais na sua prova. Aqui é específico para navegadores, tá? Para outros assuntos a gente vai conversar depois, porque a gente vai precisar se destacar em algumas características. Além disso, rapidamente eu preciso falar de alguns browsers para você. Microsoft Edge, feita por quem? Pela Microsoft. Por isso que tem ele, inclusive, no próprio nome, tá? Ele foi inserido meio que recentemente, já há alguns anos, no Windows 10, tá? E ele tem como característica permitir, por exemplo, o Web Notes. O que são? O próprio usuário, quando está utilizando esse browser, ele consegue fazer pequenas anotações, digitar, até mesmo desenhar, e consegue pré-visualizar algumas abas antes de clicar e carregá-las. Então, é uma característica daí, tá bom? Google Chrome é disparado aquele que hoje é mais acessado.
No começo, principalmente, ele era muito simples, muito leve, muito seguro, tá bom? E ele tem a facilidade de conectar todas as contas Google. Então você não precisa o tempo todo, entrei no aplicativo de Google Maps, tem que digitar Google Finanças, Google Lens, não. Tudo que você acessar pelo browser já está ali conectado com o seu usuário, com o seu e-mail. Tanto é que você já acessa provavelmente o YouTube só a primeira vez que você pôs um e-mail, né? Você continua, cada vez que você vem aqui no vídeo do Conquista, digita o e-mail sempre para entrar? Não, porque já está conectado no browser do Google Chrome, que é do próprio Chrome, é feito pelo próprio Google, que também é feito o próprio YouTube, e assim por diante, tá bom? O Google está dominando tudo. Até os e-mails, né? Hoje em dia, né, a gente tem o Gmail, a maioria das pessoas tem Gmail graças ao Google. Internet Explorer. Pessoal, todo mundo que trabalha com internet sabe, é um queridinho dos browsers todos, apesar de ter sido descontinuado em 2016. Mas cuidado, não quer dizer que ele não seja mais utilizado. Você pode, inclusive, hoje baixar o Internet Explorer e continuar usando, só que ele não tem mais atualizações. O que é descontinuar? É não ser mais atualizado. Então, tem alguns programas, tem alguns computadores que já nem conseguem mais abrir, principalmente os mais recentes. Mas se você tem um computadorzinho mais antigo, se você de repente conseguir, você faz o download e ainda consegue trabalhar. Ele só não é atualizado desde 2016, tá? E foi um dos primeiros navegadores que nós tivemos, foi o primeiro que todo mundo tinha, tá? Antigamente todo mundo só tinha o Explorer, tá? Foi aquele que dominou o mercado, principalmente nos anos 90, tá? Então todo mundo tem um certo carinho, né? Uma nostalgia por tudo que aconteceu. E o Firefox, pessoal, o Mozilla Firefox, quando ele surge, né? Ele surgiu como algo inovador. Por quê? Porque ele tinha um código-fonte aberto, significa que todo mundo que quisesse dar evoluções podiam fazer variações do Firefox, então e era muito leve e tudo mais. Só que ele teve alguns problemas de segurança, teve alguns problemas de carregamento e as pessoas foram deixando de lado e o Chrome também dominou o mercado, né? Além disso, não vamos esquecer também, eu não coloquei aqui, mas uma menção especial ao Safari. Safari é aquele que é usado pelo Mac. Então, de repente, se você utiliza o Mac, você vai usar o Safari, tá? Que é um outro que a gente que é o da Apple, da empresa Apple e não da Microsoft. Então é específico para isso, tá? Então uma menção honrosa que é ele, apesar de não ser cobrado muito nas provas. Bacana, pessoal? Muito obrigado por ter assistido essa aula sobre navegadores e browsers. Qualquer dúvida, estou aqui para te ajudar. Não esquece, meu WhatsApp está aqui na descrição do seu vídeo. Não esqueça do like, inscrever no canal, comentar, compartilhar, clicar no sininho para receber os próximos vídeos. Caso queira, torne-se membro do canal. Nos vemos em nossa próxima aula. Forte abraço e até mais.